A todo momento nós somos levados a escolher, seja coisas simples ou extremamente complexas. Nós necessitamos exercer o nosso poder de decisão no agora. Todos nós temos o poder de decisão. A cada momento, a cada instante das nossas vidas, nós estamos escolhendo. E são as nossas escolhas que vão traçar o nosso destino. Quando nós vamos aplicar o poder de decisão, isso significa que a partir de uma visão, nós temos condições, ou seja, nós temos todo um alinhamento para trazer esse poder de decisão à tona, que vai se manifestar invariavelmente numa ação, numa atitude concreta, onde nós vamos poder verificar, a gente vai conseguir observar resultados. Em síntese, esse é o poder de decisão. Quando a gente vê uma situação de fora, uma outra pessoa, por exemplo, diante de uma situação onde ela tem que usar o seu poder de decisão, pode parecer muito simples e não bastam pessoas ao nosso redor para nos dizer o que a gente deve fazer. A gente precisa estar alinhados com a nossa capacidade de decidir, e isso vai implicar com a nossa capacidade de assumir as consequências dessa decisão. E o que acontece? Nós operamos por meio de memórias, de referenciais, e muitas vezes essas memórias e esses referenciais eles estão poluídos, eles estão carregados de crenças limitantes, de situações passadas que não deram certo, ou de crenças que a gente absorve do nosso sistema, da nossa cultura, que através de imagens apontam que aquele não é o caminho. No entanto, quando a gente sente no nosso interior que pode ser diferente, a nossa intuição fala mais alto e a gente consegue ter a visão de um caminho, é nesse momento em que a gente toma a decisão de simplesmente deixar todas as outras possibilidades, todas as outras infinitas possibilidades, ou pelo menos aquelas que a gente consegue vislumbrar, para lá e seguir com uma escolha. E isso traz um peso, porque traz a sensação de que todas aquelas outras escolhas que a gente deixou para depois, ou simplesmente que a gente desconsiderou, poderiam ser melhores. E isso, na verdade, é um jogo de ilusão, é um jogo da nossa mente, tirando completamente o foco daquele caminho e daquela consequência que a nossa decisão, que a nossa escolha vai trazer. Quando a gente toma o poder de decisão nas mãos, a gente executa, faz a escolha, a gente está se relacionando com uma consequência, e essa consequência ela vai trazer todo um arcabouço de responsabilidades, e o nosso medo ele está justamente se a gente vai dar conta dessas responsabilidades. No entanto, quando a gente resolve trabalhar essas responsabilidades com maturidade, assumindo o compromisso, nós caminhamos em direção a um campo novo e que nos oferece total liberdade para a gente agir. Esse momento que a gente está vivenciando agora, em decorrência da quarentena, de todo o panorama que a pandemia trouxe para as nossas vidas, pode parecer que o nosso poder de decisão ele está restrito, justamente pelo fato de nós já estarmos acostumados com sistemas, com estruturas e com modelos que agora, no atual contexto, ou não fazem sentido ou precisam ser transformados. Você até pode ter alguns referenciais de que a sua escolha ela vai te levar a um local seguro. No entanto, nós não temos controle absoluto sobre tudo aquilo que nos acontece na vida. Muito pelo contrário. Eu venho falando no canal que a vida ela é uma impermanência.
e a todo instante nós estamos exercendo o nosso poder de escolha, de forma consciente ou inconsciente, até muito mais inconsciente do que consciente. Então nós não temos esse controle absoluto do que vai acontecer, e isso nem é necessário. Isso é uma ansiedade. A gente não precisa trazer esse contexto de ansiedade para a nossa vida quando nós estamos 100% focados no momento presente, o que por si só é um desafio. A gente precisa atender demandas que já são pré-estabelecidas. Porém, quando a gente percebe que nós estamos de alguma forma sofrendo com a execução dessas demandas, é nesse momento que a gente deve parar e refletir. Sofrendo de que forma? Muitas vezes a gente já vem sofrendo no campo mental, ou seja, através de pensamentos a gente percebe que aquele caminho que a gente está tomando, que aquelas escolhas que a gente está fazendo não são as mais assertivas. Mas ainda assim o nosso ego vem e se sobrepõe e a gente escolhe ficar com o conhecido. Então a gente começa a perceber emoções negativas, que são oriundas dos pensamentos negativos, e essas emoções negativas, à medida que elas vão se cristalizando, elas atingem o nosso corpo físico, elas atingem a nossa materialidade. Muitas vezes é só aí que a gente, de fato, resolve parar, fazer uma reflexão e mudar as nossas atitudes. Mas aí a gente tem que perceber que houve todo um processo para chegar nesse momento onde a gente percebeu o acúmulo dessa densidade no nosso campo físico. Então, da mesma forma, vai haver todo um processo para a gente reverter essa situação. E quando eu digo reverter, não significa que nós vamos voltar ao momento anterior, isso não vai acontecer. Ou seja, nós vamos ter que reformular, nós vamos ter que rever as nossas crenças, rever toda a circunstância que nos leva a ter tais comportamentos, tais atitudes e tomar a decisão de escolher fazer diferente. E como que nós vamos saber, como que a gente verifica se aquilo que a gente está escolhendo realmente é o assertivo, realmente é a ação correta no mundo? É a partir do princípio da paz. Quando nós estamos em paz com relação aos nossos pensamentos e em relação às nossas atitudes, quando o nosso coração está em paz, quando de alguma forma a gente encontra esse equilíbrio e essa harmonia, a gente consegue ficar com aquilo que é, ou seja, a gente consegue bancar a nossa ação no mundo, a gente consegue justificar ela. Não que seja necessário justificar ela para o mundo, para outras pessoas. A gente precisa ter essa certeza, essa confiança, é mais do que certeza, é uma confiança no nosso interior, no nosso coração. Então existe todo um alinhamento entre os nossos princípios, os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que uma atitude realmente ela se consolide. E ainda assim, essa atitude, para que ela realmente se estabeleça, a gente vai precisar executar ela, cuidar dela, observar ela todos os dias, criando um novo hábito. Existe uma relação profunda entre o nosso ambiente externo e o nosso ambiente interno. No entanto, à medida em que a gente vai estabelecendo essas atitudes, esses novos modelos, a gente vai conseguindo consolidar uma realidade diferente daquela que antes, em algum momento, nos serviu, mas que a partir de um certo ponto deixou de nos servir, e isso é totalmente natural, isso é da vida, isso faz parte dos ciclos de nascimento, de crescimento e de renascimento. E isso é assim, o organismo Terra, o nosso organismo, a nossa vida, ela é regida por ciclos. E a gente consegue estar pontual,
com o nosso poder de decisão em ação quando nós estamos em harmonia com esses ciclos todos, quando nós estamos conscientes e presentes da necessidade de escolher e assumir as consequências daquilo que nós estamos escolhendo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, continua seguindo o nosso canal, acompanhando os nossos vídeos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre que lições nós podemos tirar da Covid-19.